Pessoal do terceiro, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aulinha de história, nossa segunda aulinha. Hoje a gente vai falar sobre Roma. Então, vou estar olhando aqui para baixo, às vezes, que eu fiz um roteirozinho para eu não me perder. É um assunto complexo e está aqui em apenas um capítulo do nosso material. Então, presta atenção, qualquer dúvida, vamos lá. Começando, todo mundo tem um conceito estabelecido aí do que é Roma na sua cabeça, seja por causa de filme, por causa de livros, por causa de diversas coisas. E a origem lendária de Roma, todos conhecem, eu acho, que é a origem de Rômulo e Remo, onde os irmãos haviam sido deixados bebês para morrer na beirada do rio Tibre e teriam sido encontrados por uma loba que os criou, e eles retornariam à cidade de Roma em algum momento, e lá eles iam travar um combate de honra para saber quem seria o primeiro rei de Roma. E Rômulo mata Remo e vira rei, se tornando aí o primeiro rei de Roma. Então, iniciaria o ciclo da monarquia em Roma, que é um dos 3 períodos que a gente divide a história dessa galera, que é monarquia, república e império. Sendo a monarquia começando lá para 700 e pouquinho antes de Cristo, e o império indo até lá 400 e pouquinho, pelo menos na divisão desse período, 400 e pouquinho depois de Cristo. Tenha em mente, uma coisa que eu sempre falo, não é como se, nossa, se eu dar data exata para vocês, 700 e tanto, não tinha Roma, agora tem. E também não é o oposto. Até ontem tinha Roma e agora deu 400 e pouquinho depois de Cristo, não tem mais Roma. Então não é assim, pensem nisso sempre como um processo. Mas vamos lá. No início do que seria a Roma monárquica, um detalhezinho antes da gente continuar. Do ponto de vista dos historiadores, o povo romano seria herdeiro dos povos etruscos. Então aí seria a verdadeira origem desse povo romano, estaria nesses povos que estariam em constante migração e estavam se estabelecendo lá naquela região, e eles estariam vindo da Lídia. Então, digo, toda aquela região que tem lá, que seria na nossa Itália hoje, no entanto, seria até o finalzinho ali que eles iriam ter como objetivo conquistar o sul, onde teoricamente seria a Sicília hoje. Então, é uma área não tão vasta, mas vocês vão ver como que é essa campanha de conquista interna nos primeiros momentos de Roma. Mas vamos por partes, que o assunto é complexo. Então, nos primeiros anos de Roma, como monarquia, teoricamente, nesse início, ela seria igualitária. Então, não teria uma diferença, uma grande desigualdade social nesse momento. No entanto, isso não durou muito, porque logo começa a se destacar a classe que seria dominante em Roma, que seriam os pater. Os pater nada mais significam os grandes proprietários, quem é proprietário de algo. E adivinha só quem vai ser considerado cidadão em Roma? Justamente os proprietários. Então, conforme os proprietários, os paters, vão ganhando poder, e eles também seriam chamados de patrícios, por causa de pater, conforme eles vão ganhando poder, os patrícios se estabelecem e cada vez mais vai se destacando de quem não tem propriedade. Então, a diferença, essa desigualdade social, ela vai nascendo no decorrer da monarquia, conforme a classe dos patrícios vai ganhando força. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, no material de vocês aqui, na página 11, temos aqui divididos como que seria a organização social de Roma. Então, nós temos patrícios, clientes, plebeus e escravos. Acho interessante vocês anotar isso aqui, porque é importante como uma sociedade é dividida, essa hierarquia. Bom, os patrícios já apresentei eles para vocês, eles eram os proprietários e dominavam a parte política da cidade e vão ser os únicos considerados realmente cidadãos de Roma. Logo depois tem os clientes, que são cidadãos que subordinaram-se aos negócios e a propriedades. Eles são plebeus, mas são principalmente clientes em relação aos patrícios. Eles subordinaram-se a eles economicamente, então eles têm uma condição melhor, eles têm um posicionamento, mesmo que de subordinação, é uma posição social considerável aqui nessa sociedade. Temos os plebeus, por mais que eles são homens livres, eles não têm direitos políticos. E aí nós temos os escravos, que recusam apresentações
eles não têm direito político nenhum, e esses escravos, nós estamos falando aqui, 9,99999% das vezes, ou era prisioneiro de guerra, que era transformado em escravo, ou eram escravos por dívida, ok? Com isso, essa é basicamente a organização monárquica de Roma, que teria aí 7 reis. E por que não teve mais reis? Porque teve um rei que chamava Tarquínio, e esse senhor Tarquínio, ele tentou dar uma modificação e dar uma melhora aí nas condições da plebe. E, obviamente, os patrícios falaram, não. E eles foram lá e depuseram ele e instauraram uma república. Com a república, aí acontece muita coisa que vocês já conhecem de ter Roma aí. Então aqui vamos ter novos agentes aparecendo aqui. Nós temos os cônsules, nós temos os pretores, os censores e agora temos um senado. Vamos ver certinho o que cada um fazia. Bom, os cônsules normalmente eles eram 2 e eles eram eleitos anualmente pelas assembleias constituintes dentro desse espaço. Aqui começa a se formar o que seria a parte política de Roma, que vai ser referência para diversas repúblicas ao longo da história, que você deve ter ouvido falar. Então, essa referência política é principalmente presente e nasce aqui, ok? Com isso, para além dos cônsules, nós temos os pretores, que, ao contrário dos cônsules, que eles presidiam o Senado, eles presidiam o Senado, falei errado, os pretores eram eleitos pelas assembleias centuriatas e competiam em decidir as contendas entre cidadãos romanos e cidadãos romanos para com estrangeiros e estrangeiros entre si. Já os censores promoviam o censo da população, classificando-a de acordo com a renda anual de cada um. Então, os censores nada mais eram que eles estavam averiguando aí a sociedade, eles eram responsáveis por essa fiscalização, ok? Gente, eu li esse pedacinho porque são 3 coisas importantes que eu acho interessante ler para vocês, para ficar mais detalhado, porque realmente é muito detalhe, e aqui a gente está só começando. Então, sim, será 2 partes, e a gente não vai conseguir terminar só nessas 2 partes. Ao menos que o vídeo fique um pouquinho maior, que provavelmente vai acontecer. Mas vamos continuar. O Senado, que recua representações, era a Assembleia de Notáveis, composto por 100 membros, depois passa para 300, depois passa para 600 e chega a ter, bem depois, 900 na época de César. No tempo de César, é isso mesmo? É isso mesmo, não falei besteira não. E com isso, o último segmento político da Roma República, que falta a gente falar, é sobre as Assembleias Curiatas. As Assembleias Curiatas elas eram importantes lá na monarquia, mesmo que não já tivessem perdido quase toda a sua importância nessa república, elas permaneciam apenas como funções religiosas. Então, era a Assembleia da parte política que ficava responsável pelas questões religiosas da República Romana. Agora, vem um ponto muito interessante que eu vou falar do tópico que está dividido no material de vocês, como lutas sociais. Só um detalhezinho. Eu não vou conseguir fazer um resuminho, não vou deixar esse resuminho pronto para vocês hoje, que eu vou deixar, mas eu vou digitalizar esse meu resuminho que eu fiz e eu vou disponibilizar para vocês no grupo, ok? Então, fiquem tranquilos se estiver meio perdido, tá? Mas vamos lá. Lutas sociais. Que lutas sociais nós tínhamos em Roma? Bom, só para organizar aqui o meu resuminho. Bom, a plebe já tentou ter destaque antes e os líderes que tentaram ajudar a plebe de alguma forma, a gente viu que eles foram depostos pela grande maioria patrícia, correto? Dos patrícios, vou deixar para não fazer confusão com vocês. E então chegou uma forma deles tentarem resolver isso, que aconteceu o tribuno da plebe. E o tribuno da plebe tentou estabelecer uma lei que, se acontecessem leis e determinações que prejudicavam diretamente a plebe teria direito de se manifestar e ser contra isso. Então agora estava previsto que eles tinham direito de falar, vocês não vão ferrar a gente. Então isso foi um ganho da plebe. A lei Licínia é uma das coisas que tentava impedir a escravidão por dívida, que era muito grande aqui, igual eu falei para vocês. Acontece que isso só tirava a escravidão de dívida para os cidadãos romanos, que nós já percebemos que eram poucos que tinham esse direito. Então o resto continuou sendo escravizado por dívida, sim.
Uma outra coisa interessante que vale a pena ressaltar é a lei da Canulé, que agora as pessoas que tinham classes diferentes, se era plebeu, se era patrício, poderiam se casar. Isso é interessante. E eu acho interessante mencionar para vocês a questão que aparece até em um filme, que tenham em mente que a questão da escravidão em Roma vai estar enraizada, e isso é basicamente a força motora de mão de obra e trabalho em Roma, está com base na mão de obra escravista, na mão de obra escrava. Então, era dependente, o sistema de Roma era inteiramente dependente deles batalharem, terem prisioneiros de guerra, eles virarem escravos e estarem escravizando pessoas por dívidas. Que essa era a mão de obra que se tinha, que era a força que mantinha a sociedade funcionando. Então vocês devem imaginar que existia muito escravo. E a gente já vai falar o que eles fizeram. Vou pausar parte 2 do vídeo na próxima aula. Até já!